Nesse vídeo vou falar quais foram os principais líderes e comandantes dos principais países envolvidos durante a Primeira Guerra Mundial. Ferdinand Foch foi o marechal francês, nascido em Tarbes em 1851. Comandou a Tríplice Entente em algumas batalhas. A principal dela foi a Batalha do Marne, na frente oeste da França. Foi ele quem liderou as negociações que levaram à rendição da Alemanha e ao fim da Primeira Guerra Mundial em 11 de novembro de 1918. Ele faleceu em Paris em 1929. Georges Clemenceau foi o primeiro-ministro francês em duas ocasiões, entre 1906 a 1909 e de 1917 a 1920. Era ministro da guerra durante esse conflito mundial. Buscando utilizar a política para superar as decisões militares, era conhecido por seu estilo cruel. Era um anti-alemão. Foi um dos que mais exigiram o desarmamento alemão após o armistício no Tratado de Versalhes. Ele veio a falecer em 1929. Nicolau II foi o comandante do Império Russo de 1894 a 1917. Nicolau II foi o último imperador do país, que entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente contra os interesses alemães, mas devido à Revolução Russa de 1917, foi forçado a abdicar e, a mando de Lenin e de Yakov Sverdlov, morreu fuzilado com sua família, após permanecer cerca de um ano preso em 1918. Em 1917, devido à Revolução, a Rússia deixou a guerra, tendo assinado o Tratado de Brest-Litovsk. Jorge V. Jorge V era avô da Rainha Elizabeth II e o rei da Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra. Era primo de Nicolau II da Rússia e de Guilherme II da Alemanha. Durante a guerra, abriu mão de títulos que vinculavam a família real britânica à Alemanha. Foi o único entre os outros primos reis que permaneceu no trono durante toda a guerra. Douglas Haig. Em 1915, Douglas Haig, que havia servido a cavalaria e participou da Campanha do Sudão e da Guerra dos Boeres, anos antes se tornou comandante-chefe do exército inglês na Primeira Guerra. Teve participação decisiva na vitória da Tríplice Entente na sangrenta Batalha de Verdun, em 1916. A polêmica sobre o seu nome gira em torno de suas ordens para o avanço na Batalha de Somme, que apesar da vitória, levou cerca de 20 mil mortes de combatentes britânicos. Woodrow Wilson. Eleito em 1912 pelos democratas, Thomas Woodrow Wilson foi o 28º presidente dos Estados Unidos. Os empréstimos de seu governo à França e ao Reino Unido foram determinantes para a vitória da Tríplice Entente. Depois foram enviados soldados americanos na fase final da guerra. Apesar dos esforços da guerra, Wilson ficou conhecido por seu caráter pacifista durante e após o fim do conflito. Propôs a tese de paz sem vencedores, que tinha como objetivo constituir um pacto para evitar futuras guerras. Esse conceito foi fundamental para o surgimento da Liga das Nações e posteriormente para a criação da ONU. Vittorio Emanuele III. Aos 20 anos, em 1900, Vittorio Emanuele assumiu o trono italiano, após o assassinato de seu pai Umberto I, permanecendo na função até 1946, após a Segunda Guerra Mundial, pouco tempo antes de ter início a República Italiana, quando se exilou no Egito até morrer em 1947. Apoiou a participação da Itália na Primeira Guerra como uma forma de o país não perder importância no cenário internacional, mas inicialmente estando na Tríplice Aliança, ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. A Itália mudou de lado em 1915, lutou junto com o Reino Unido e a França. Após a Primeira Guerra, teve um papel importante na ascensão de Benito Mussolini, encarregando-o de formar um novo governo em 1922. Guilherme II. Interessado em realizar políticas sociais, Guilherme II foi o último imperador alemão, tendo assumido o trono em 1888 e deixado em 1918. Teve desavenças com o então chanceler Otto von Bismarck, que tinha caráter antissocialista, o que ocasionou a demissão de Bismarck. Apesar de ser neto da rainha Vitória, tinha um sentimento de antipatia pelos britânicos e com isso apoiou a política do novo rumo, que gerou as alianças determinantes para o início da Primeira Guerra Mundial. Paul von Hindenburg esteve presente na Guerra Franco-Prussiana em 1870, que tirou a Alsácia e a Lorena da França.
Hindenburg havia deixado o exército quando, em 1914, decidiu retornar para comandar o exército alemão na fronteira com a Rússia. A vitória em Tannenberg o põe, assim como o general Erich Ludendorff, a marechal em 1916, tornando-se comandante-chefe do exército alemão até o final da guerra. Anos depois, se tornou o segundo presidente da República de Weimar. Ele veio a falecer em Neudeck em 1934. Francisco José I. Nascido em Viena em 1830, Francisco José I da Áustria foi monarca do Império Austro-Húngaro e participou do início da guerra, tendo morrido de pneumonia em 1916. Participou da anexação da Hungria, desejando dar um caráter federalista ao recém-fundado império. Durante o longo período em que a Hungria ficou sob o controle dos outros governos e o fato de o país ter perdido boa parte dos territórios nas guerras, estão entre os fatores que motivaram o nacionalismo que prevalece em boa parte da população húngara atual. Konrad von Hotzendorf, comandante do Império Austro-Húngaro, Hotzendorf foi uma das figuras que mais influenciaram em uma retaliação à Sérvia ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914, que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu em 1852 na Áustria e morreu em 1925 na Alemanha. Hotzendorf, porém, necessitou da ajuda alemã para conseguir obter o domínio provisório dos territórios sérvios. Com a posse do novo imperador Carlos I, foi remanejado e passou a dirigir somente a frente que combateu na Itália. Acabou amargando a derrota que revelou alguns de seus principais erros estratégicos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos!